Bom, gente, sempre que tem temporal aqui no Rio Grande do Sul, volta à tona esse assunto. Árvores. Muita gente até culpa essas árvores. São elas que derrubam a luz, caem em cima das casas, inclusive trancam os trânsitos. E a gente sabe que não é bem assim, não. Olha só esse lugar onde a gente está ao vivo com você aqui em Porto Alegre. O assunto do nosso J Repórter de hoje é esse: árvores e o desenvolvimento urbano. Enquanto as cidades crescem, os espaços urbanos eles vão crescendo muito e os verdes diminuindo. Mas então, como conciliar o crescimento das cidades com a preservação da natureza? Menos de 4% dos municípios gaúchos têm um plano diretor de arborização urbana. Esse dado é um dado exclusivo do nosso Jornal do Almoço. E esse é o assunto do nosso J Repórter de hoje. Matéria especial que você vai ver agora. No meio do cinza, o verde tenta sobreviver. Mas na disputa por espaço, um lado acaba perdendo. Criminalizar a árvore por queda de árvore durante o temporal é o absurdo do absurdo de todos os absurdos. Como reverter essa situação? Essa mania da gente querer se apartar da natureza é uma coisa que está trazendo muitos prejuízos para nós, enquanto espécie. Longe do movimento e no meio da natureza. É aqui que esse grupo de Porto Alegre se sente em casa. Eles criaram um coletivo Preserva a Redenção em defesa do Parque Farroupilha. Nas placas, a preocupação. O protesto deles é por um cuidado maior com as árvores da cidade. Não tem como tu desincompatibilizar a urbanização da questão ambiental, do verde, porque ela é tão importante quanto o saneamento básico, o transporte público. Árvores de grande porte, como essa aqui, podem estar com os dias contados nos centros urbanos. Isso porque as atuais gestões públicas têm priorizado árvores menores perto da fiação elétrica. Especialistas chamam essa tendência de arbustização, ou seja, a substituição de árvores grandes por arbustos. Esse processo preocupa ambientalistas, já que são as árvores grandes que prestam maior serviço ao ecossistema, como a absorção de carbono e a permeabilidade do solo. A árvore de grande porte, ela traz mais benefícios do que a árvore pequena, porque ela tem uma cobertura de copa maior. O problema é a falta de planejamento. Se eu plantar uma muda inadequada, que não tenha um bom sistema de raízes, ou se eu plantar ela num canteiro inadequado, onde ela não tem espaço para se fixar, para fazer aquela âncora da árvore de uma maneira correta, ela vai ficar mais suscetível à queda, sim. O Flávio trabalhou por mais de 40 anos na antiga Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre e conhece bem as árvores da capital. Para ele, é possível existir árvores de grande porte no meio urbano, mas para isso é preciso ter um bom planejamento e manutenção. Não é sair para podar um galho aqui na rede elétrica, na rede telefônica, não. É fazer serviço preventivo e de manutenção da arborização segunda, terça, quarta, quinta, sexta, as 4 semanas do mês, os 12 meses do ano. A rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Independência, é um exemplo. Por aqui, a calçada tem 4 metros de largura, 2 para pedestres e 2 para as raízes. Já a fiação elétrica conta com cabos ecológicos e túneis entre os galhos para a passagem dos fios. Consegue conviver perfeitamente, é só fazer uma poda de conformação de copa para passar e formar um subtúnel dentro do túnel verde. Então, olha os subtúneis aqui dentro, tá vendo? Vários subtúneis dentro do túnel verde. Na área urbana, se a gente poda demais, a árvore vai entender que a vida está passando mais depressa. E com isso, vai enfraquecer o sistema radicular e aí sim, elas vão ficar cada vez mais suscetíveis a esses eventos extremos. Menos de 4% dos municípios gaúchos possuem um plano diretor de arborização urbana. Esse documento é importante porque define as diretrizes do município em relação às árvores da cidade. Por exemplo, qual espécie plantar em cada região, qual a altura permitida e até como deve ser a largura das calçadas. Um desses municípios é Caxias do Sul. A cidade aprovou em 2020 um decreto municipal com as diretrizes de arborização e desde 2015 tem um inventário com todas as árvores da cidade.
A Morgana foi quem coordenou o projeto. Se a pessoa tem uma árvore na frente da sua casa e quer saber que espécie é essa, que árvore é, ela pode ir lá e ver o nome da árvore. Isso é legal porque dá uma sensação de pertencimento, é uma questão de sensibilização também. As pessoas precisam gostar das árvores que tem perto das suas casas. Então a árvore tem esse aspecto emocional também que a gente precisa dar a devida importância. A cidade da Serra se inspirou em Porto Alegre, que foi a primeira capital do país a ter um plano diretor de arborização urbana. O crescimento ele existe, ele é inevitável, mas a gente tem que pensar formas e alternativas de inserir essa pauta no crescimento nas edificações. Por exemplo, Porto Alegre criou recentemente o programa de premiação e certificação sustentável, que a gente dá incentivos urbanísticos e fiscais para as novas edificações que trouxerem soluções sustentáveis, como, por exemplo, o plantio da vegetação nativa. Em resposta aos estragos dos temporais, o governo do estado anunciou em janeiro um projeto de lei para definir os parâmetros de arborização urbana em todo o estado. A proposta agora está em discussão na Assembleia. Já a nível federal, tramita no Senado o projeto de lei 3.113 de 2023, que institui a Política Nacional de Arborização e propõe ações para aumentar as áreas verdes nas cidades. No Brasil, 34 municípios já receberam o selo de cidade mais arborizada do mundo. Nenhuma delas fica no Rio Grande do Sul. O título é concedido desde 2019 pela ONU e avalia não só a quantidade de árvores, mas também as políticas públicas. Maringá, no Paraná, recebeu o selo em 2022 e é uma referência no sul do país. O principal ponto talvez seja, de fato, ter tido um planejamento, né, tanto da cidade, que é uma cidade planejada, com ruas largas, avenidas largas, que propiciam o plantio de uma arborização mais exuberante, e também um comprometimento da população e da prefeitura ao longo do tempo, né? O município rebaixou os postes de luz para não ficarem dentro das copas das árvores, e quase 90% da cidade utiliza cabos ecológicos na fiação elétrica. Elas ficaram um pouco mais eficientes no final das contas. E também a gente diminuiu com isso a necessidade de podas frequentes que a gente tinha. Mas os bons exemplos não vêm só de longe. Em Gravataí, essa escola municipal incentiva desde cedo os alunos a cuidarem da natureza. E isso desenvolve o quê? A sociabilidade do aluno. E ele começa a entender de que a vida, né, que o meio ambiente é algo que é imprescindível a todo ser humano, né? Ele tem essa descoberta. Aqui, eles preparam a terra, plantam, regam e colhem. É em conexão com a natureza, né? Porque muita gente não se importa muito com a natureza, se importa com a tecnologia, mas tem gente que gosta muito da natureza como eu. Essa relação pode também começar em casa. Em Porto Alegre, a Silvia não abre mão dos microjardins e das árvores frutíferas que tem no terraço. Eles servem para eu desopilar, assim, para me aproximar também da natureza e ver, assim, o quanto a gente pode se aproximar da natureza mesmo em pequenos espaços. Uma coisa boa para a nossa mente, para a nossa saúde mental. Tá próximo da natureza, seja numa árvore, num vasos, etc., traz muitos benefícios. Elas limpam o ar, nutrem o solo, diminuem a temperatura. E agora fazem parte da história da Júlia. Ela nasceu prematura, com apenas 24 semanas. Depois de 4 meses internada na UTI, hoje chegou o dia de ir para casa. E ela vai levar um presente. Essa árvore representa o crescimento e que a vida da nossa amada, que é a estrela de hoje, né? É tudo por ela. A árvore foi entregue pela equipe médica que acompanhou a Júlia e faz parte de um projeto do Hospital de Esteio que distribui mudas a recém-nascidos. E o que essa árvore vai representar para vocês? Qual que é o significado dela? O crescimento e a fortuna. Vai crescer, vai florescer, vai dar frutos, vai ser muito bom, muito importante para ela. Vai ser a árvore da Júlia. Com certeza. No ciclo da vida, quem veio antes cuida de quem veio depois. No caso das árvores, também. Mas para que elas cuidem da gente, a gente precisa cuidar delas.
bom demais a gente ter esse verde pela cidade, é muito importante também. E agora, o Pietro Oliveira, ao vivo, vai ajudar a deixar a capital do estado mais arborizada, não é, Pietro? Isso, Marco. A gente aproveitou que março é o mês do aniversário do JA e é o mês do aniversário de Porto Alegre para dar esse presente para a cidade. Vai ser a árvore do JA que nós vamos plantar hoje. Essa árvore veio do viveiro municipal, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente está aqui com a gente, porque as árvores na cidade só podem ser plantadas em vias públicas pela Prefeitura. O seu Luiz trabalha na Secretaria e no viveiro há 39 anos, foi ele que plantou a mudinha dessa árvore. Seu Luiz, vamos plantar essa árvore? Essa aqui, gente, é uma timbaúva. Olha só, é uma timbaúva, uma árvore nativa aqui da cidade, que agora estamos colocando ela aqui no Parque Marinha, na frente da pista de skate. Quem quiser passar por aqui para tirar uma foto com a árvore do JA, agora vai poder vir para cá. A gente plantou ela, agora estamos colocando composto orgânico junto com a terra, o adubo já foi antes e por fim eles colocam a madeira picada, que é a madeira que vem até dos galhos de árvores durante tempestades. Tá aí o nosso recado, aí a nossa lembrança, a nossa homenagem para a cidade dos gaúchos, para a gente lembrar das árvores não só nos dias de tempestade, mas sempre com manutenção, planejamento e investimento. Volto contigo, Marco. Isso aí, a árvore exige cuidado. Muito obrigado, Pietro. Excelente reportagem que você apresentou para a gente hoje aqui no Jornal do Almoço. Eu vou logo conversar com o Juliano Castro, porque é o seguinte, Juliano, a gente estava falando sobre o início do outono nessa semana. O outono chegou com calorão recorde, em poucas horas já teve um baita temporal por todo o estado. Eu queria que você resumisse o que vai acontecer daqui para frente. É isso mesmo? A gente pode esperar muita chuva para o outono? Ainda bem que não, Marco. Vai ser só nesses primeiros momentos, viu? Temperatura um pouco acima da média e bastante chuva também. Depois, ali em direção a maio, a situação muda completamente. E a gente estava muito preocupado, né? Já que o verão nos deixou essa herança aí, tempestade, calorão, como é que vai ser o outono? E aí nós fomos em busca de quem sabe desse assunto, dos meteorologistas, para nos explicar tudo aqui no Jornal do Almoço. Vamos ver. Bem-vindos à nova estação. Tchau, verão que deixou. Essa herança nem podia ser outra. Não tinha como ser diferente. Calorão e essa chuva, demais. E justamente essas chuvas que vão acontecer ao longo desses próximos dias, ou seja, nos primeiros dias de outono, estão bem relacionados ainda a uma atmosfera que responde como se fosse verão, ou seja, com umidade, com calor, que provoca chuvas, que provoca temporais. E o outono chegou, a época que a gente se atreve a puxar um casaquinho, dessas folhas que caem das árvores, dia que fica bonito também, né? Fica com esse céu mais alaranjado também, essa é uma das características do outono. E ainda ele promete ser, esse ano aqui pra gente, uma estação um pouco mais amena e a gente está precisando, né? Nesse primeiro mês de outono, então, nós vamos ter essa característica, né, de primavera, ainda com temperaturas acima um pouco da média. Mas o El Niño vai embora e foi ele que trouxe muita chuva e essas temperaturas tão extremas para todo mundo. Então, essa notícia já é muito boa. Ao longo da estação ele vai perdendo força, entrando em declínio e aí a gente tem uma condição de neutralidade que vai contribuir para que a gente tenha um outono mais tradicional, mais típico na segunda metade, especialmente da estação. Em média, no estado todo, a estação deve ser de chuvas só um pouquinho acima do normal. E as temperaturas máximas levemente abaixo do costume para essa época por causa da chuva e da nebulosidade. E a gente vai ter que se acostumar com aquelas chuvas que duram mais dias. A colheita ela pode sofrer um pouco com a chuva mais expressiva, né? Especialmente quem tiver já com a lavoura pronta para colher e puder, né? A recomendação é sempre que faça isso o mais rápido possível. Durante o outono, o céu também fica mais azul, o pôr do sol mais bonito. Sabe por quê? Entre os motivos, a posição da Terra em direção ao Sol nessa época e a atmosfera que fica mais seca, o que nos permite uma visualização melhor dessas belezas lá de cima. Você gosta do outono, Tati? Gosto. É uma estação
estação de transição, né? Então, assim, não é nem aquele frio extremo do inverno e também não é mais esse calor, né? E principalmente esse abafamento que a gente sente durante o verão. Então, eu diria assim, é uma estação bonita, é uma estação interessante nesse sentido, né? De que não tem esses extremos tão grandes. As paisagens ficam lindas, né, gente?